Que o pitaco é meu. O taco é meu. Teu pitaco aí no futebol. Uma corretada de leve vale a pena. E aí, pitaqueiros, tudo bom com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. E esse vídeo aqui é o terceiro de uma série que a gente está fazendo, que é o Pitaco do Torcedor. Ou seja, quem realmente entende do seu time de coração, quem realmente acompanha o dia a dia do clube, contando aqui pra gente quais foram as surpresas positivas, quais foram as decepções e também um pouco da expectativa para esse resto de calendário do futebol brasileiro. Se você ainda não viu os vídeos anteriores, é só clicar aqui em cima, a gente vai deixar o link para a playlist. Clica lá, dá o play e pronto, vai assistir todos os vídeos na sequência para ver se você concorda ou discorda aí com o pessoal que veio compartilhar com a gente aqui os seus pitacos. E vale lembrar, né? Os pitacos aqui nessa série são de vocês, ou seja, os torcedores, o pessoal que realmente está acompanhando o dia a dia do seu clube. Antes da gente ir para o vídeo, dá aquela força, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito ainda, clica no sininho para receber as notificações toda vez que a gente atualizar aqui o nosso canal. Compartilha o vídeo, tem uma setinha, aquela setinha meio torta aqui. Pega o link, joga lá no grupo do WhatsApp, joga nos grupos aí no Facebook, compartilha para quanto mais gente chegar no nosso canal, se inscrever, melhor pra gente, melhor para vocês, porque assim o YouTube distribui o vídeo para muito mais gente. Agora chega de pedido e vamos aos pitacos do pessoal. Um abraço! Fala, Mauro Giacomo e Délio Mendes, tudo bem com vocês? Aqui é Eduardo Cassu, torcedor do glorioso Curitiba Futebol Clube, o maior clube do sul do mundo e periferia. Bom, vamos lá. Eu vou falar aí um pouquinho para vocês desse ano atípico, né? Vamos lá, um ano que o Curitiba retornou à Série A e que, antes mesmo de iniciar o campeonato, uma pandemia que atrasou o calendário, dificultou até a luta pelo título paranaense, se bem que isso não é tão relevante para o torcedor coxa branca. Estar na Série A, a princípio, é algo que o torcedor almeja mais do que qualquer outra coisa. Bom, sobre esse primeiro turno aí do Campeonato Brasileiro, o torcedor do Curitiba ficou um pouco chateado por conta do rendimento, principalmente sob o comando do Eduardo Barroca e do Jorginho. O Eduardo Barroca, primeiro, por conta do estilo de jogo, né, que é um estilo marcando por pressão e que não pegou muito bem com jogadores mal preparados fisicamente, aí, por conta da paralisação da pandemia, enfim. Então, dava para ver nitidamente que o time rendia, tinha posse de bola, mas na hora do sprint final ali não conseguia manter essa intensidade, até fazer jogadas mais agudas de gol. Então acabou não surtindo o efeito que eu entendi que podia ser muito, muito bacana, que é um futebol mais legal de ver. Aí veio o Jorginho, que é totalmente oposto, uma aposta de que se continuaria aquele aproveitamento da Série B, mas o Jorginho demonstrou, com todo respeito, teimoso demais. Escalava jogadores fora de posição, parece que criou birra com jogadores que foram contratados com determinado peso, como Neilton, por exemplo, e não durou muito, né? E agora temos o Rodrigo Santana, que é um treinador também moderno, dessa nova geração, que vem com uma equipe super capacitada, um treinador que gosta de jogar no 4-4-2, alternando para o 4-1-4-1, e eu tenho bastante expectativa, a minha expectativa é positiva com relação ao Rodrigo Santana. Acho que foi acertada a contratação aí pelos dirigentes do Curitiba. E com certeza a torcida espera não só brigar aí pela manutenção na Série A, como também uma vaga em competição internacional, uma sul-americana. E eu, na minha opinião, afinal o pitaco é meu, o Curitiba tem elenco para brigar aí entre as 12 primeiras posições sem problema algum. O que pode atrapalhar, por fim, são as eleições aí que ocorrerão na primeira quinzena de dezembro deste ano, ou seja, antes do final do campeonato, só acabará em fevereiro do ano que vem. Isso pode atrapalhar, né?
Isso é um problema de alguns clubes no Brasil. Então tem que ficar atento a esse cenário aí. O torcedor curitibano tem que pensar bem antes de votar. Talvez pensando aí numa continuidade, num trabalho a longo prazo. E esperar que o Curitiba saia dessa situação tão crítica financeira, né? que traz aí consequências orçamentárias complexas para qualquer dirigente que ingressar na direção do clube. Então é isso daí, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, um abraço a todos, um abraço à nação alviverde e até a próxima. Espero aí que na Série A e em uma competição internacional, Curitiba merece isso. Um abraço. Amigos do Pitaco é Meu, bom dia. Vamos comentar um pouco aqui sobre o primeiro turno do Corinthians. Foi um primeiro turno fraco em relação ao elenco que tem. Escolhas erradas, além das escolhas erradas, planejamento errado. Thiago Nunes, Coelho e agora o Mancini. A gente até começou o ano bem, assim, com uma proposta de jogo interessante. Ainda que eu não concordasse com a tal mudança de filosofia, mas nos primeiros jogos no Paulista, na pré-temporada, o time se portou bem. Aquele chamado meio campo leve, aquele chamado meio campo de toque de bola estava funcionando, só que o time estava muito exposto. E o Thiago Nunes não resistiu às críticas do seu trabalho, principalmente da imprensa chapa branca. E aí veio a pandemia, quando voltou ele mudou, abandonou esse sistema que vinha jogando e dando certo e voltou para um sistema mais defensivo, mais protegido, e ali começou o seu declínio. Ele parecia estar perdido, algumas escalações estranhas como esse Ederson, e aí ele começa a apostar no Piton em detrimento do Sid Clay, e aí por conta dos maus resultados e da pressão ele acabou sendo demitido. Colocaram o Coelho. O que eu posso dizer do Coelho? O Coelho é um funcionário do clube que não poderia negar o chamado, mas a gente viu que ele não tem preparo, né? Tudo bem, vamos concordar que falar é muito mais fácil do que implantar e colocar para funcionar em campo, mas ele já tá lá, né? Ele já é treinador lá da base do Corinthians há algum tempo. Ele não consegue entregar jogadores para suprir determinados setores do time profissional. Por exemplo, você não pode falar, olha, o Coelho disse que preparou 2 bons atacantes para o profissional. Não, isso não acontece, ele não consegue. E assumir o time profissional era pior. Você via que taticamente o time não tinha nada e tinha mais na força de vontade. E nada supera o desempenho técnico, né? E depois de uma má campanha, a direção do clube resolveu trocar de novo. E aí veio o Mancini. Qual a diferença do Mancini e dos outros dois? O Mancini pelo menos conhece de bola. Ele já foi jogador, ele já montou boas equipes. Talvez não na pressão que está o Corinthians hoje. Eleição, maus resultados e classificação de campeonatos. Mas o Mancini já montou bons times. Ontem a gente teve a desclassificação para a Copa do Brasil em um erro. Ali você junta tudo, né? O time não jogando bem, o Ederson muito mal, Davó isolado, aí entra o Everaldo pior ainda. E aí aquele pênalti infantil do Lucas Piton, mas o árbitro também estava muito mal intencionado, né? O jogador correndo de costa e não estava nem olhando para a bola. E a bola pega no braço dele e aí a gente é obrigado a escutar um juiz profissional dizer que ali mudou a trajetória da bola. É difícil. Sobrou só o brasileiro. Eu entendo que a desclassificação da Copa do Brasil tem um lado bom, que é o time não se iludir. Se passa ontem, no próximo chaveamento poderia pegar ou Palmeiras, ou Flamengo, ou o próprio São Paulo. E aí a gente ia ser difícil, né? Porque esses times estão muito à frente da gente.
técnica, fisicamente. E agora sobrou só o Campeonato Brasileiro. Na minha conta tem que somar mais 21 pontos para atingir os 45, que é a nota de corte do ano passado. E aí tá livre do rebaixamento. Essa é a realidade. Daí talvez pensar em alguma coisa. Uma classificação para Sul-Americana, Libertadores, enfim. E repensar, aguardar as eleições aí do final do ano e repensar certas contratações que foram feitas, certos jogadores que estão no clube, tentar entender esse sub-23 que ninguém entende e tentar, o Andrés, eu sempre gostei muito da administração dele, mas eu entendo que ele se perdeu. E ele se perdeu ainda mais nesse final de ano, porque ele quis comandar o futebol em meio a uma eleição, não dava. Ou ele faz uma coisa ou faz outra, tá bom? Um forte abraço, obrigado pela oportunidade e o pitaco é meu. A derrocada do Vasco da Gama nesse Campeonato Brasileiro e a sua eliminação da Copa do Brasil tem vários culpados. Um deles, certamente, o senhor Ramon Menezes. Técnico de uma única tática, começou o campeonato ganhando, enquanto seus adversários não conheciam a forma de jogar do Vasco. Aliado à contusão de alguns jogadores importantes, como Ricardo Graça, Benítez e Cano, aí os dois melhores jogadores do time, Cano que continua fora até hoje, e a péssima condição física e técnica de alguns dos principais jogadores, como Pikachu e Thales Magno, que não acertavam rigorosamente nada, o Vasco foi sendo marcado, conhecido e marcado. A tática de ficar rodando bolas atrás com os seus dois backs sendo os responsáveis pela saída de bola, foi sendo conhecida e sendo abafada pelos adversários. Isso resultou em resultados catastróficos, claro, auxiliados pelo famigerado VAR, que beneficia aos mesmos de sempre e prejudica os mesmos de sempre. O Vasco, até hoje, é o time mais prejudicado por decisões do VAR, certas ou não. Campelo tirou Ramon Menezes por razões políticas. Hoje está se realizando uma reunião no Vasco para se remarcar o pleito que aconteceria neste sábado, 7 de novembro. Campelo tem objetivo de se reeleger no Vasco, embora as suas possibilidades sejam mínimas, não queria ser o técnico a entregar o time na zona de rebaixamento, entrar numa eleição com o time na zona de rebaixamento. Portanto, tirou prematuramente Ramon Menezes contra a vontade do elenco do time. Graças a Deus, aparentemente o escolhido, o português, o rei do Xerec, o príncipe do Xerec, Sapinto, parece um cara preparado e inteligente e começa a dar forma ao time. Forma essa que tem como exemplo o sacar o eterno Henrique, lateral esquerdo, da escalação do time neste último jogo, ontem à noite, contra o Caracas, na Venezuela. Henrique é um mistério para o vascaíno. Ele, com pequenas interrupções, Henrique é titular do Vasco há 8 longos anos, tendo marcado nesse período um gol numa bola espirrada que, por sorte, caiu dentro do gol, por cima do goleiro. O novo lateral direito contratado atuou por meio tempo e já marcou um gol. Henrique irrita a qualquer vascaíno e, incrivelmente, persiste como titular do time com todos os técnicos que se sucederam no Vasco por todos esses longos anos. Sapinto dá mostras de que pode mudar isso e só por esse pequeno detalhe já tem anos de perdão por todas as besteiras que porventura vier a fazer daqui para frente. As contratações de última hora também são esquisitas. Chegou, por exemplo, para atuar no time, um meio-campo chamado Leonardo Gil, um argentino, que nos últimos jogos, já como destaque, bateu um córner pela linha de fundo
com a bola saindo a 2 passos dele, antes de sequer entrar na grande área. Uma jogada bizarra, de um patético tal, que vocês que estão vendo, que estão ouvindo e não conhecem, por favor, visitem. Vejam, procurem. É uma coisa absolutamente inexplicável. Meu velho pai diria: se esse cara fosse meu jogador, seria sacado do time agora. E era isso que precisava acontecer. Agora, com o Castan voltando, Ricardo Graça voltando, Benítez já atuando e um técnico novo com ideias diferentes, espera-se que o Vasco ganhe sobrevida no campeonato e volte a posições melhores. Lembrando que, embora o Vasco esteja na borda da zona do rebaixamento, ele tem 2 jogos a menos. Uma partida contra o Palmeiras fora de casa e um jogo contra o Fortaleza, que deve ser disputado nessa quarta ou quinta-feira próxima em São Januário. Um abraço, tchau. E aí, concordou, discordou? O que você achou aí dos pitacos do pessoal? Olha só, aqui em cima do lado eu vou deixar o link para a playlist com essa série de vídeos do Pitaco do Torcedor, tranquilo? Para ficar mais fácil para você acessar. E também aqui em algum canto vai estar o link para o próximo vídeo. Um abraço pessoal e até o próximo vídeo.